no Brasil, porque aqui não houve uma perseguição política, aqui houve um julgamento transparente, com devido processo legal, com a imprensa nacional e internacional acompanhando e com todas as provas, que são provas públicas. E acho que nós impedimos o pior, não sozinhos, porque nenhum tribunal é capaz de impedir o pior sozinho. Professor, tive essa conversa com a chefe da sua assessoria no Supremo várias vezes. Os outros. Então, é uma vida muito aborrecida a gente andar cheio de segurança e ter a família sendo perseguida por diferentes maneiras. Enquanto o país afunda em escândalos, há quem ainda suba num palco para se justificar. O ministro Barroso, com aquele tom de serenidade ensaiada, tenta transformar "nós derrotamos o bolsonarismo" em simples erro de comunicação. Só que o problema não é a frase, é o pensamento por trás dela. Entre desculpas e discursos sobre ódio e civilidade perdida, ele se coloca como a vítima de uma história que ele mesmo ajudou a escrever. Fala em democracia, mas esquece de mencionar quem decidiu o que podia ou não ser dito durante anos. E o mais curioso, ele ainda lamenta que as autoridades americanas não entenderam o que aconteceu no Brasil. Pois é, ministro, talvez elas tenham entendido direitinho. Mas, afinal, o que há por trás desse meia-culpa ensaiado? Um arrependimento genuíno ou o medo de perder o controle da narrativa? Me conte sua opinião nos comentários. Que me soa razoável, e essa discussão foi muito antes da condenação do ex-presidente. Não tinha nenhuma relação com o ex-presidente, tinha mais relação com o pessoal do 8 de janeiro, sobretudo as pessoas de menor engajamento no planejamento, no financiamento e tal. Mas isso dependeria de uma revisão criminal ou de uma revisão da legislação? Só rapidinho, eu acho que não, revisão criminal não, porque a maioria do Supremo entendeu que cumulava. Mas se houver uma mudança legislativa, a regra em direito é que em matéria penal a lei mais favorável retroage. Portanto, se o Congresso aprovar essa hipótese que eu falei de não poder acumular, eu acho que se aplicaria imediatamente. Tá certo. Maria Cristina. Ministro, como a Vera disse, boa noite. As manifestações de ontem foram um repúdio maiúsculo, né, à PEC da blindagem e a anistia. Em seguida, o decano, o ministro Gilmar Mendes, falou não falou em acordo, mas falou em pacto entre os três poderes. E hoje de manhã a gente teve notícia, o Departamento de Estado informou que a esposa do ministro Alexandre de Moraes, titular do Escritório de Advocacia da Família, foi sancionada pela Lei Magnitsky. O senhor acaba de dizer que uma dosimetria, uma mudança legislativa nas penas que o senhor lá atrás já havia se demonstrado ser favorável, poderia vir a ser acolhida. O que eu queria lhe perguntar, este avanço da Magnitsky sobre familiares de ministros colabora para um acordo no sentido de uma revisão de penas ou dificulta? Eu acho que são coisas bem distintas, Maria Cristina, e o prazer estar aqui com você, sou seu leitor. Eu acho que são coisas distintas e acho... eu lamento que tenha sido estendida essa punição à esposa do ministro Alexandre, como havia lamentado a aplicação a ele mesmo. Eu considero que isso é injusto e acho que, infelizmente, prevaleceu junto às autoridades americanas uma narrativa que não corresponde à verdade dos fatos do que aconteceu no Brasil. E, infelizmente, nem a diplomacia brasileira, nem os formadores de opinião brasileiros conseguiram demonstrar a essas autoridades o que de fato aconteceu no Brasil, porque aqui não houve uma perseguição política, aqui houve um julgamento transparente, com devido processo legal, com a imprensa nacional e internacional acompanhando e com todas as provas, que são provas públicas. De modo que eu lamento que não se tenha conseguido fazer essas autoridades compreenderem o que efetivamente ocorreu no Brasil. E acho que isso é produto de uma incompreensão, de uma narrativa que prevaleceu e que não é a narrativa real. E que em nada impacta a costura de uma saída aí para a anistia? Acho que são coisas diferentes. Acho que isso não está na negociação com os Estados Unidos em nenhuma medida. Daniela. Ministro, boa noite. Eu vou insistir no tema aqui puxado pela Maria Cristina Fernandes, porque, de certa forma, ontem as pessoas foram para as ruas falar contra a anistia e contra a PEC da dosimetria. O projeto, né, que vai mudar, que pode mudar as penas previstas no Código pelos próprios legisladores.
Minha pergunta é, com o apoio popular, a rejeição a qualquer tipo de subvenção a essa pressão que vem, tanto de uma ala da política no Brasil como de fora, e numa costura muito clara, porque declarada, se não vai haver a ideia de capitulação de uma corte que foi, ao longo de 6 anos, aviltada de maneira inclemente e agora com sanções pesadíssimas, se estendendo a familiares que jamais deram uma decisão, que não tem nenhuma relação com o caso. Pergunto se para fora, para o público, para o Brasil, para quem deu suporte à Suprema Corte, não fica parecendo capitulação, tentar um acordo ou chancelar um acordo com o Congresso Nacional. Olha, como eu falei, eu pessoalmente não participo de nenhum tipo de acordo, nem conversei com ninguém sobre esse assunto nas últimas muitas semanas. Conversei por ocasião do funeral do Papa, estamos em setembro, isso terá sido o início do ano. Portanto, não faço parte de acordo. Porém, eu não vejo como algo despropositado o Congresso entender que não se deva acumular as duas coisas. É uma opção política. E mesmo assim, Daniela, as penas, mesmo do julgamento do núcleo central, foram penas elevadas. Mesmo que haja uma redução, as penas ainda continuam elevadas. Eu não acho que a capitulação, em nenhuma medida. Acho que o Supremo foi muito íntegro e até corajoso nesses momentos da vida brasileira. E acho que nós impedimos o pior. Não sozinhos, porque nenhum tribunal é capaz de impedir o pior sozinho. Mas com o apoio da imprensa, muito importante, da sociedade civil, de boa parte da classe política, eu acho que nós conseguimos evitar o pior. De modo que acho que capitulação é uma palavra que não se aplicaria aqui. Mariana. Boa noite, ministro. Ministro, ainda no tema da redução das penas, né, de uma eventual redução. Essa eventual redução não significaria... A importância de dar apoio aos colegas que, né, estavam sendo, nesse momento, mais ameaçados, inclusive, do que o senhor. Porque é importante dizer o seguinte, o senhor também foi sancionado. O senhor teve o visto para os Estados Unidos cassado. Eu queria que o senhor explicasse um pouco. Às vezes eu tenho a impressão, tive essa conversa com a chefe da sua assessoria no Supremo várias vezes, eu tenho a impressão de que as pessoas não têm muita ideia de como é o cotidiano de um integrante da Suprema Corte hoje, qual é o grau de ameaça, né, de quem tem familiares ameaçados, de quem tem a vida escrutinada, os caminhos, tudo isso o Supremo teve que criar uma espécie de secretaria mesmo de segurança, na verdade ela existe, né, para poder dar conta da quantidade de ameaças. Eu queria saber como isso mudou a vida do senhor na prática. Quero saber como a cassação do visto afetou seus planos, porque eu soube que o senhor, todo mundo sabe que o senhor tem um apetite muito grande pela vida acadêmica, uma série de universidades nos Estados Unidos com as quais o senhor historicamente colabora e estuda, mas eu também soube que agora o senhor anda estudando francês. Então, quem não tem Yale vai de Sorbonne, é isso? Essas perguntas estão quase votos, hein? Eu vou começar a limitar o tempo aqui, vai, ministro. A frase do Casablanca, sempre haverá Paris, não fui eu que falei depois da sanção, mas eu até aceitei o convite semana retrasada e estive no Conselho Constitucional francês. Dani, afeta muito a vida da gente. A minha mulher já falecida sofria imensamente, porque as pessoas invadem o Instagram, invadem a vida das pessoas. Agora, quando veio essa questão do visto, o que fizeram com os meus filhos foi uma coisa bárbara. Minha filha já estava de volta ao Brasil, tinha estudado fora, mas botaram ela escoltada, botaram que os meus filhos estavam presos. Meu filho, de fato, saiu dos Estados Unidos, onde ele tinha acabado de estudar e estava trabalhando. Afeta muito, muito, muito. E o que é pior, vale para mim, vale para o Alexandre, vale para todos nós, a gente aceita essa vida e, portanto, a gente aceita pagar o preço. Mas a família não tem nada a ver com isso. Hoje em dia até a minha namorada é vítima de maldades as mais diversas. Essa é uma pena do que aconteceu no mundo, assim, esse despertar de um ódio em que o sujeito celebra o mal do outro. Isso é um desencontro espiritual imenso, qualquer pessoa celebrar o mal dos outros. Então, é uma vida muito aborrecida a gente andar cheio de segurança e ter a família sendo perseguida por diferentes maneiras.
Mas, assim, eu não voltaria atrás e tenho certeza que os meus filhos também não. A gente fez o que tinha que fazer e acho que fizemos pelo bem do Brasil. Mas a gente tem que desfazer essa perda de civilidade da vida brasileira, porque nós não éramos assim. Em algum lugar nós nos perdemos na história e é preciso voltar a esse filme e as pessoas voltarem a ser irônicas, sarcásticas e não mais perversas. Ministro, só para a gente encerrar essa questão do julgamento, na verdade ele não se encerra, a gente nem tem o acórdão ainda, não sabe o que vai caber de recurso, ainda tem outros núcleos da... Grupo com corneta, tambor, barulho, xingamentos, que atendia pelo sugestivo nome de fagulha revolucionária trotskista. Eu nem sabia que ainda existiam essas coisas. E aí eles, na gritaria, e eu não conseguia ouvir a minha voz, comecei a gritar para ver se conseguia falar, e, a uma certa altura, desisti e falei assim, para vocês estarem aqui fazendo esse papel, nós derrotamos uma ditadura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos a censura, e aí falei, nós derrotamos o bolsonarismo. Foi uma frase infeliz. Porque, primeiro, o nós dava a impressão que foi o Supremo. Eu queria dizer que foi a sociedade brasileira, isso era logo depois da eleição. E, segundo, eu nunca fulanizei o debate, eu não gosto de fulanizar, nunca faço um argumento ad hominem. Portanto, eu queria dizer o extremismo, essa forma incivilizada de reagir, e aquilo, de certa forma, era um desrespeito a milhões de pessoas que tinham votado no ex-presidente. De modo que, aí eu fiz, Dani, a única coisa que alguém deve fazer quando comete um erro, pedir desculpas. No dia seguinte, fiz uma nota e queria pedir desculpas, foi uma frase mal colocada, e eu lamento ter proferido,